Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Gisele Azevedo e sou psicóloga da Sacred Second e nesse vídeo nós vamos abordar um pouco a questão da dinâmica familiar. Bem, antes de qualquer coisa eu quero pedir desculpas pela demora do vídeo. Nós tivemos alguns problemas técnicos aqui, aí eu não consegui gravar e editar e consequentemente fazer o upload do vídeo no sábado, que era o dia que eu queria ter trabalhado esse tópico. Mas vamos lá, agora que já está tudo resolvido, vamos para essa reflexão, né? Que esse vídeo tem mais essa proposta de trabalhar uma reflexão com relação à dinâmica familiar. Então vamos lá. Bem, antes de qualquer coisa, eu devo relatar que eu tenho recebido muitos desabafos, né, com relação às mulheres, que às vezes elas não têm tempo de fazer as meditações, não tem tempo de fazer algumas reflexões, não tem tempo às vezes de produzir uma escrita, né? Porque com a família toda agora em casa, às vezes fica muito sobrecarregado com as tarefas de casa, com o cuidado com a criança, às vezes a criança está demandando muita atenção porque agora os pais estão em casa, né? Então, antes de qualquer coisa, eu quero dizer para vocês, gente, calma, não se sintam culpadas, não se sintam com vergonha, nem nada do gênero. É muito importante não entrar nesse processo de culpa, é muito importante não entrar nesse peso, nessa emoção pesada, né? A gente precisa procurar olhar algumas coisas de forma mais objetiva. Então, o que meu filho está apontando como necessidade nesse momento, né? Nós, pais, nós temos uma função clara de educadores, né? Nós somos veículos de consciência, nós precisamos gerar consciência para os nossos filhos, né? E eles vão herdar tudo aquilo que é nosso, que faz parte de nós, e vão seguir adiante, né? Mas faz parte do nosso papel nós acendermos essa consciência, né? Buscar trabalhar de forma ativa e de forma consciente, acendermos essa consciência neles, né? E isso é um tópico muito importante, por quê? Eu atualmente gosto muito da pegada da logoterapia, e a logoterapia vai sempre buscar um sentido nas coisas, né? E quando a gente está vivendo o dia a dia, às vezes a gente se desliga um pouco desse sentido, a gente se desliga um pouco desse sentido um pouco mais profundo das coisas, e que isso é algo natural nosso, no sentido de que é algo que a gente está sempre buscando. Qual é o sentido, né, das coisas? Por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou fazendo aquilo? Portanto, que se eu faço um trabalho que às vezes é sem sentido para mim, eu não aguento, eu começo a adoecer. Então, para o sistema familiar, funciona a mesma coisa. É muito importante que nós pais tenhamos uma reflexão sobre qual que é o sentido da paternidade, qual que é o sentido da maternidade, qual que é o sentido de desempenhar esse papel, qual que é o sentido de eu me colocar presente nesse papel, né? Então, isso é uma reflexão que eu quero que às vezes quem está tendo dificuldade em lidar com a dinâmica familiar faça, né? Qual é o sentido? Qual que é o sentido de estar em uma família? Qual que é o sentido de ser mãe? Qual que é o sentido de ser mulher? Qual que é o sentido de ser pai, de ser homem? Qual é o sentido disso? O que move essa estrutura, né? O que move esse aglomerado de coisas, né? E percebam, à medida que vocês façam essa reflexão, e percebam quais são os valores de vocês, enquanto mulher, enquanto homem, enquanto pai, enquanto mãe, né? E com isso em mente, com isso clareado, vamos começar a ser veículos de gerar consciência nos nossos filhos. Para quem tem adolescente, isso pode ser um pouco mais fácil no sentido de ser uma conversa mais clara, de ter um diálogo, né? Com as crianças a gente também precisa ter um diálogo, mas é de uma outra forma, é de uma forma às vezes mais lúdica, é de uma forma onde a gente vai estar dentro de uma brincadeira, dentro de uma atividade de pintura, né? Então esse é um ponto que eu queria deixar para vocês. Um outro ponto, que é um ponto muito importante e que com certeza muitas pessoas falam sobre isso, é a questão da rotina. Então, em tempos de quarentena é muito importante manter a rotina, né? Ainda mais quando se tem criança. É importante que ela acorde num determinado horário,
é importante que ela faça atividades. Se você puder improvisar coisas em casa, como correr em volta da mesa, fazer com que elas gastem energia, porque quer queira, quer não, criança tem muita energia, gente. A gente, às vezes, como adulto, não aguenta, né, acompanhar aquilo tudo. Mas é muito importante que vocês entrem na brincadeira com ela, né? Que nós, adultos, entramos nessa brincadeira com a criança. Isso é muito terapêutico pra gente, porque a gente começa a entrar em contato com a nossa criança interior e é legal pra eles, e é legal pro vínculo, pra relação de vocês brincarem, vocês estarem fazendo esse acompanhamento, às vezes um momento de leitura, às vezes um momento de montar blocos, de massinha, de pintura, de brincar de bola, se a casa de vocês tiver um espaço um pouco razoável, também não precisa ficar jogando a bola em qualquer lugar. Né? Se vocês tiverem um instrumento, também deixar a criança brincar, manusear o instrumento, ensinar um pouco para elas. Né? Tudo isso é muito legal, dá para fazer uma dinâmica interessante. E dá para trazer essa reaproximação. É muito interessante porque uma coisa que é importante de ser pontuada é que, assim, de uma forma geral, a maior parte das pessoas que tem uma rotina de trabalho intensa são pessoas que passam pouco tempo em casa. Então, é claro que a criança ela vai querer essa atenção. Poxa, meu pai e minha mãe estão aqui agora, né? Então eu quero estar com eles, eu quero ficar com eles, eu quero a atenção deles, né? E é óbvio que isso também vai ser fonte de conflitos. Então, não se preocupem com isso. Não é porque que a dinâmica familiar de vocês tem conflitos que isso é ruim. Na verdade, a própria teoria da logoterapia, assim como muitos outros pensadores e filósofos, eles vão dizer que o conflito ele é bom, desde que tenha uma síntese, né, no final, desde que esse conflito ao final seja amarrado com algum tipo de aprendizado e algum tipo de experiência. Mas nós crescemos dentro do conflito. Então é importante também olhar para eventuais conflitos que aconteçam dentro da dinâmica familiar de vocês como uma forma de gerar aprendizado. Só que, mais uma vez, a gente volta lá para o primeiro ponto, que é o ponto do nós temos que fazer com que isso seja consciente, né? Então, mesmo que haja o conflito, a gente precisa ir lá e falar, olha, tá vendo? Você parou para perceber isso, 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 isso? Como é que foi a sua percepção disso, disso e disso? Né? Vamos conversar. E aí esse diálogo ele precisa existir para que o evento que aconteceu, o conflito que aconteceu, seja ancorado um aprendizado, ok? Bem, então falamos aqui de 3 pontos, né? Qual que é o sentido do papel que nós temos? Qual que é o sentido de estar na família? Qual é o sentido de agir como pai, como mãe? A questão de estabelecer uma rotina e a questão da gestão dos conflitos, né? De trazer, sempre puxando uma consciência. É muito legal essa questão essa visão que o próprio Viktor Frankl traz com relação ao sentido, que ele vai dizer que quando a gente está focado em um trabalho, em uma tarefa, em um propósito que envolve o outro, muitas coisas, vamos dizer, se resolvem, vamos dizer assim. A gente acaba não dando importância, às vezes, para pequenos conflitos. Os conflitos que são gerados acabam trazendo muitas resoluções e reduz significativamente o índice de agressividade. Então, uma vez que a gente tenha sentido nas coisas que a gente faz, uma vez que as nossas intenções sejam claras e que os nossos objetivos com aquilo ali, assim como os nossos valores sejam claros, a gente consegue atravessar muita coisa. E essa quarentena tem sido um período muito difícil para muitas pessoas. Então, eu espero que nesse momento vocês aproveitem para achar um pouco de sentido também nas coisas que vocês fazem, porque isso ancora muita coisa e ajuda a gente a superar muita coisa. Né? E ele vai dizer, olha, toda vez que o homem estiver focado em algo além dele mesmo, né, com um objetivo maior, com um propósito maior, a tendência é que ele seja mais resiliente e que ele consiga passar por dificuldades. E isso vai trazer uma autorrealização, né? Então a dica que eu quero deixar para vocês hoje, a reflexão que eu quero deixar para vocês hoje é isso. Qual é o sentido, né, dessa dinâmica familiar de vocês e como que vocês podem, então, transcender, né? Transcender a si mesmos, né? O que vocês podem colocar no foco das ações e das intenções de vocês
que vão para além de vocês, que vão em direção um ao outro, né? Vocês fazerem isso dentro da dinâmica familiar de vocês vai ajudar muito. São mudanças muito claras assim, que se consegue alcançar, tá bom? Gente, por enquanto é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Se vocês quiserem deixar algum feedback, eu vou gostar muito de ler. E qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem ou mandar um direct pra mim ou deixar nos comentários que eu vou ler e à medida que eu for lendo eu posso ir respondendo pra vocês, tá ok? Um grande beijo, um abraço e até a próxima!